Olá, turma! Hoje nós vamos corrigir as páginas 275 e 276 do material didático carioca. Página 275. Nessa página nós vamos continuar falando sobre o nosso estado Rio de Janeiro. Aqui nós vamos saber como o Rio de Janeiro virou um estado. Antes da proclamação da República, o território do estado do Rio de Janeiro era chamado de província e não tinha o território de nossa cidade ligado a ele. A cidade do Rio de Janeiro era a capital da corte, ou seja, capital do império, e Niterói era a capital da província. Então vamos entender esse parágrafo. Nesse parágrafo, diz aqui que antes da proclamação da República, era a monarquia, né, que é um tipo de governo, onde havia um rei que liderava o território. Depois da monarquia veio a proclamação da República, onde o presidente era elegido pelo povo. Então, antes da proclamação, o nosso estado do Rio de Janeiro era chamado de província, e a nossa cidade do Rio não era ligado a esse estado, né? A nossa cidade era a capital da corte, do império, antes da proclamação. Era como se fossem duas coisas separadas, ok? Após a República, antes era monarquia, e após o golpe militar, se tornou república, a forma de governo do Brasil. A província do Rio de Janeiro passa a ser chamada de estado. Então, antes o que era chamado de província passa a ser chamado de estado. A capital da corte de Distrito Federal. Antes, a capital da corte era a cidade do Rio de Janeiro. Depois da República, se tornou o Distrito Federal. E Niterói, a capital do estado. O Rio de Janeiro foi, por muito tempo, capital da República, e sua sede era o Palácio do Catete, hoje Museu da República. Em 1960, o presidente Juscelino Kubitschek transferiu a capital do Brasil para Brasília, onde está até hoje. Com isso, a cidade do Rio de Janeiro deixou de ser a capital do país e se tornou o estado da Guanabara. Foram 15 anos de existência e em 1975 veio a fusão. O estado da Guanabara voltou a ser uma cidade e se uniu ao estado do Rio de Janeiro como a nova capital. Com a fusão foi a junção da cidade do Rio de Janeiro com o estado, né? Se tornou um estado só. Com a fusão, os cariocas passaram a ser também fluminenses, porque o município do Rio de Janeiro se tornou mais um município de estado. Então, quem nasce no estado do Rio de Janeiro é chamado de fluminense. E quem nasce no município, na cidade do Rio de Janeiro, é carioca. Agora, uma curiosidade. Você sabia? A cidade de Petrópolis já foi capital do estado por 10 anos. Página 276. Conversando sobre o texto. Número 1. Complete o quadro comparativo para compreender melhor as transformações ocorridas no Brasil em relação à divisão do território. Então, nós temos um quadro aqui que tem duas colunas. A primeira coluna está escrito antes da proclamação da República e a segunda depois da proclamação da República. Então, antes da proclamação da República, era província e depois se tornou estado do Rio de Janeiro. Antes da proclamação, a capital do Império era o Rio de Janeiro. Depois da proclamação, a capital da República era o Rio de Janeiro e depois Distrito Federal, Brasília. Por último, antes da proclamação da República, a capital da província do Rio de Janeiro era Niterói. Depois da proclamação da República, a capital do estado do Rio de Janeiro foi Niterói e depois se tornou Rio de Janeiro. Agora, para finalizar a página 276, vamos falar sobre a bandeira do estado do Rio de Janeiro. Você conhece a bandeira do estado do Rio de Janeiro? Você sabia que as imagens em uma bandeira possuem significados? Esses significados são pensados por quem? Que mensagem querem nos passar? A bandeira da cidade do Rio de Janeiro é diferente da bandeira do estado. Você já pensou por quê? Converse com seus colegas e professor.
Bom, então eu desafio a vocês a pesquisarem sobre a bandeira da cidade do Rio de Janeiro e a bandeira do estado do Rio de Janeiro. E responda aí no seu caderno essas perguntinhas que tem na página. Aproveite para pesquisar a bandeira de outros estados e outras cidades do Brasil. Ficamos por aqui. Até a próxima. Um beijo e se cuidem.